E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu preciso falar sobre uma virada de eventos que está chocando analistas do mundo inteiro e que mostra como a geopolítica pode ser brutal e implacável. Estamos falando de uma reversão humilhante da política externa dos Estados Unidos em relação à China, um recuo estratégico que muitos estão chamando de capitulação disfarçada. Depois de anos de retórica agressiva, tarifas punitivas, sanções tecnológicas e tentativas de isolar a China economicamente, os Estados Unidos estão sendo forçados a engolir o orgulho e reverter posições que juraram nunca abandonar. E olha, não estamos falando de ajustes sutis ou recalibrações diplomáticas normais. Estamos falando de recuos completos em áreas onde Washington prometeu linha dura, inflexível. É uma derrota estratégica que tem repercussões profundas não apenas para relações sino-americanas, mas para a ordem global inteira. Neste vídeo completo, vamos destrinchar exatamente o que está acontecendo nos bastidores diplomáticos, quais foram as reversões específicas que caracterizam esse recuo humilhante, por que os Estados Unidos foram forçados a essa posição e, principalmente, o que isso significa para o equilíbrio de poder global e para países como o Brasil que navegam essas águas turbulentas. Você vai entender como a China conseguiu virar o jogo, quais foram os erros estratégicos americanos e para onde essa dinâmica nos está levando. Prepare-se, porque essa análise vai revelar verdades desconfortáveis sobre o declínio relativo do poder americano, a ascensão inexorável da China e como arrogância e cálculos errados podem custar caro na arena geopolítica. Então ajusta aí, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho porque esse conteúdo é análise profunda que você não vai encontrar na mídia mainstream. E compartilha com quem precisa entender essas dinâmicas globais que afetam todos nós. Vamos começar. Antes de mergulharmos nas reversões específicas recentes, precisamos entender o contexto maior de como chegamos aqui. A relação Estados Unidos e China passou por transformação dramática nas últimas décadas, e o que estamos vendo agora é culminação de anos de tensão crescente e cálculos estratégicos equivocados de ambos os lados, mas especialmente de Washington. Quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, havia expectativa otimista no Ocidente de que integração econômica levaria inevitavelmente à liberalização política. A teoria era simples. À medida que chineses ficassem mais ricos e conectados com o mundo, demandariam democracia e China convergeria com o modelo ocidental. Era pressuposto fundamental da política de engajamento, que caracterizou o relacionamento sino-americano por décadas. Esse pressuposto provou-se completamente errado. A China prosperou economicamente sob Partido Comunista, sem convergir politicamente com o Ocidente. Pior ainda, do ponto de vista americano, usou acesso a mercados ocidentais e transferência de tecnologia para construir capacidades industriais, tecnológicas e militares que agora desafiam supremacia americana. Essencialmente, Estados Unidos ajudaram a criar seu próprio principal competidor estratégico. Por volta de 2010, ficou claro para policymakers americanos que estratégia de engagement tinha falhado em seus objetivos declarados. A China não estava se democratizando, não estava se tornando stakeholder responsável em ordem internacional liberal e estava ativamente desafiando interesses americanos em múltiplas frentes: expansionismo no Mar do Sul da China, espionagem industrial massiva, políticas comerciais mercantilistas, iniciativas como Belt and Road, que criavam esfera de influência chinesa. A administração Obama começou reorientação estratégica com Pivot to Asia, pivô para a Ásia, reconhecendo China como desafio central do século XXI. Mas foi hesitante e incompleta, tentando balancear contenção com cooperação continuada em áreas como mudança climática e comércio. Obama não quis confrontação total. Trump chegou ao poder com retórica muito mais agressiva. Declarou guerra comercial aberta, impondo tarifas massivas sobre produtos chineses. Lançou campanha para excluir Huawei e outras empresas de tecnologia chinesas de mercados ocidentais. Sancionou oficiais chineses por violações de direitos humanos em Xinjiang. Aumentou vendas de armas para Taiwan. Conduziu operações de liberdade de navegação mais frequentes no Mar do Sul da China. Foi confrontação em praticamente todas as frentes simultaneamente. Muitos esperavam que Biden, ao assumir, suavizaria a abordagem. Afinal, democratas historicamente favoreceram engagement. Mas aconteceu o oposto. Biden manteve praticamente todas as tarifas de Trump, adicionou mais restrições tecnológicas, expandiu alianças anti-China como AUKUS e Quad e manteve retórica confrontacional. Bipartisan consensus em Washington era que China é a ameaça que precisa ser contida. A estratégia americana tinha múltiplas camadas.
Primeiro, desacoplamento econômico. Reduzir interdependência com China, especialmente em setores estratégicos. Segundo, contenção tecnológica. Negar à China acesso a semicondutores avançados e outras tecnologias críticas para manter Estados Unidos uma geração à frente. Terceiro, construir coalizão de democracias e aliados para balancear poder chinês. Quarto, aumentar capacidade militar própria no Indo-Pacífico. Era estratégia ambiciosa que pressupunha múltiplas coisas: que Estados Unidos tinha leverage econômico suficiente para forçar China a mudanças, que aliados seguiriam liderança americana mesmo com custo econômico significativo, que China era mais dependente de Estados Unidos do que vice-versa, que contenção tecnológica retardaria avanço chinês e que China eventualmente cederia sob pressão. Quase todos esses pressupostos provaram-se equivocados ou incompletos. E é isso que levou às reversões humilhantes que estamos vendo agora. Washington descobriu da forma dura que competir com China é muito mais difícil e custoso do que imaginava, que leverage americano é muito mais limitado do que pensava e que China tem resiliência e capacidades estratégicas que foram subestimadas. Vamos agora às reversões específicas que caracterizam esse recuo humilhante. E quando digo humilhante, não estou sendo dramático. São mudanças de política que contradizem diretamente posições que líderes americanos defenderam vocalmente e publicamente, criando percepção de fraqueza e inconsistência que danifica a credibilidade americana globalmente. Primeira reversão: tarifas comerciais. Trump impôs tarifas abrangentes sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses, variando de 10% a 25%. A justificativa oficial era corrigir déficit comercial e forçar China a mudar práticas comerciais injustas. Trump declarou repetidamente que tarifas eram pagas pela China e que trariam empregos de volta para a América. Biden manteve essas tarifas inicialmente, endossando implicitamente lógica de Trump, mas a realidade econômica provou-se teimosa. Estudos econômicos mostraram que tarifas foram majoritariamente pagas por importadores e consumidores americanos, não chineses. Contribuíram para a inflação mais alta que atingiu americanos duramente. Não trouxeram volta significativa de manufatura para Estados Unidos. E não forçaram mudanças substanciais em políticas chinesas. Recentemente, a administração Biden começou a remover seletivamente tarifas em categorias específicas, admitindo implicitamente que estavam causando mais dano que bem. Alegam que remoções são técnicas e limitadas, mas sinalizam claramente que a estratégia de guerra comercial falhou. China não foi dobrada economicamente. Estados Unidos sofreram dano colateral significativo. E agora estão recuando de posição que declararam essencial para a segurança econômica nacional. Segunda reversão: Huawei e tecnologia 5G. Estados Unidos lançaram campanha global massiva para convencer aliados a banir equipamentos Huawei de rede 5G, alegando que era um risco de segurança permitindo espionagem chinesa. Foi prioridade diplomática máxima com pressão intensa sobre países como Reino Unido, Alemanha e outros para excluir Huawei. Inicialmente pareceu funcionar. Reino Unido reverteu decisão de permitir Huawei. Vários países europeus implementaram restrições. Parecia vitória estratégica americana, mas ao longo do tempo, fissuras apareceram. Países descobriram que excluir Huawei atrasava significativamente rollouts de 5G e aumentava custos dramaticamente. Alternativas ocidentais, Nokia e Ericsson, tinham capacidade limitada e preços mais altos. Agora, vemos reversão silenciosa. Vários países estão permitindo Huawei em partes não críticas de redes. A Alemanha, apesar de pressão americana, recusou-se a banir completamente. Países em desenvolvimento simplesmente ignoraram pressão americana e foram com Huawei porque é mais barato e mais avançado. E, crucialmente, China desenvolveu suas próprias capacidades de semicondutores mais rápido que esperado, tornando sanções menos efetivas. Estados Unidos recentemente suavizaram retórica sobre Huawei, implicitamente admitindo que campanha de exclusão total falhou. Mudaram para a abordagem mais nuançada, focando em componentes específicos de segurança nacional em vez de banimento total. É recuo significativo de posição maximalista inicial. Terceira reversão: semicondutores e controles de exportação. Estados Unidos implementaram restrições abrangentes sobre exportação de chips avançados e equipamentos de fabricação de chips para a China. Era a peça central de estratégia de contenção tecnológica. Negar à China a capacidade de fabricar semicondutores de ponta necessários para IA, computação de alto desempenho e aplicações militares avançadas.
inicialmente parecia devastador para a China. SMIC, principal fabricante chinês, foi efetivamente impedido de avançar além de processos de 14 nanômetros, enquanto Taiwan e Coreia estavam em 5 nm e 3 nm. Parecia que Estados Unidos tinham estrangulado ambições tecnológicas chinesas. Mas China respondeu com investimento massivo sem precedentes em capacidade doméstica. Centenas de bilhões de dólares foram despejados em pesquisa, desenvolvimento e construção de fábricas. E, surpreendentemente, China fez progresso mais rápido que esperado. SMIC conseguiu produzir chips de 7 mm usando técnicas inovadoras que contornam equipamentos sancionados. Não é tão eficiente quanto processos padrão, mas prova que controles americanos não são intransponíveis. Mais preocupante para Washington, controles prejudicaram empresas americanas de semicondutores. Nvidia, AMD, Intel e outros perderam bilhões em receita do mercado chinês. China está desenvolvendo alternativas domésticas que eventualmente competirão globalmente. E países terceiros estão irritados, sendo forçados a escolher lados em guerra tecnológica. Agora vemos Estados Unidos começando a recuar. Recentemente concederam licenças permitindo alguns chips avançados serem vendidos para a China para aplicações não militares. Estão reconhecendo que corte completo é insustentável economicamente e tecnologicamente contraproducente. É humilhante porque contradiz declarações de que essas restrições eram críticas para a segurança nacional e nunca seriam relaxadas. Quarta reversão. Taiwan e política de uma China. Historicamente, Estados Unidos mantiveram ambiguidade estratégica sobre Taiwan, não claramente comprometidos a defender militarmente, mas também não descartando. Era equilíbrio delicado que mantinha a paz no estreito. Trump, e especialmente Biden, abandonaram essa ambiguidade, com Biden declarando explicitamente múltiplas vezes que Estados Unidos defenderiam Taiwan militarmente se China atacasse. Foram visitas de alto nível a Taiwan, incluindo Pelosi. Eram gestos simbólicos, mas significativos de apoio. China respondeu com exercícios militares massivos ao redor de Taiwan, simulando bloqueio e invasão. Deixaram claro que estavam preparados para usar força se necessário. E, crucialmente, demonstraram capacidades militares que tornaram defesa de Taiwan pelos Estados Unidos muito mais custosa e arriscada do que previamente assumido. Recentemente, vemos recuo sutil, mas significativo. Retórica sobre Taiwan está sendo suavizada. Declarações enfatizam oposição a mudanças unilaterais de status quo por qualquer lado. Linguagem que inclui implicitamente Taiwan declarando independência. Visitas de alto nível diminuíram. Estados Unidos estão claramente tentando reduzir temperaturas depois de perceber que escalação poderia levar a conflito que não tem certeza de poder vencer. É reversão particularmente humilhante, porque Taiwan viu como parceiro democrático fundamental e símbolo de compromisso americano com aliados. Parecer recuar sob pressão chinesa envia sinal terrível para outros aliados sobre confiabilidade de garantias de segurança americanas. Quinta reversão: Belt and Road e investimento em infraestrutura. Estados Unidos criticaram veementemente Belt and Road Initiative da China, chamando de diplomacia de armadilha de dívida que captura países em dependência chinesa. Prometeram alternativa através de Build Back Better World e depois Partnership for Global Infrastructure. Mas a alternativa americana nunca materializou em escala prometida. Simplesmente não conseguiram mobilizar financiamento competitivo. Enquanto isso, China continuou construindo portos, ferrovias, usinas elétricas em dezenas de países. Belt and Road tem problemas e críticas legítimas, mas entrega infraestrutura tangível. Estados Unidos silenciosamente pararam de criticar tão vocalmente e alguns oficiais até sugeriram possível cooperação com China em projetos de infraestrutura em terceiros países. É reconhecimento implícito que confrontação total não funciona e que China estabeleceu presença que não pode ser revertida facilmente. Sexta reversão: direitos humanos e Xinjiang. Estados Unidos fizeram grande alarde sobre tratamento chinês de uigures em Xinjiang, chamando de genocídio, impondo sanções e fazendo questão central de política externa baseada em valores. Era a área onde Washington alegava ter vantagem moral clara. Mas revelações sobre Gaza e tratamento de palestinos, apoio americano a Israel apesar de vítimas civis massivas, e próprio histórico americano de violações de direitos humanos em guerras no Oriente Médio tornaram posição moral americana muito mais difícil de sustentar. China efetivamente neutralizou críticas apontando hipocrisia americana. E, crucialmente, maioria dos países muçulmanos e do sul global recusou-se a condenar China sobre Xinjiang. Muitos ativamente defenderam China. Estados Unidos descobriram que não tinham apoio global que imaginavam
e que cruzada de direitos humanos contra a China não tinha tração. O tema foi silenciosamente deixado de lado como prioridade diplomática. Essas reversões, tomadas juntas, representam falha estratégica ampla da abordagem confrontacional máxima. Estados Unidos descobriram que China é adversário muito mais formidável, resiliente e estrategicamente capaz do que imaginavam. E essa descoberta forçou recuos em praticamente todas as áreas onde prometeram linha dura e inflexível. Agora precisamos entender por que Estados Unidos foram forçados a essas reversões humilhantes. Quais foram os cálculos errados fundamentais que levaram a essa situação? Entender isso é crucial porque revela mudanças profundas em equilíbrio de poder global. Primeiro erro de cálculo: subestimar resiliência econômica chinesa. Washington assumiu que pressão econômica através de tarifas e sanções forçaria a China a capitular, ou pelo menos fazer concessões significativas. Assumiu que a economia chinesa era mais frágil e dependente de acesso ao mercado americano do que realmente é. A realidade é que a economia chinesa, embora tenha desafios, provou-se surpreendentemente resiliente. China tem mercado doméstico massivo de 1,4 bilhão de pessoas, que pode absorver muito da produção. Tem relações comerciais diversificadas com o mundo inteiro, não apenas Estados Unidos, e tem capacidade de mobilização estatal que permite resposta coordenada a pressões externas de formas que economias de mercado puramente livres não conseguem. Quando Estados Unidos impuseram tarifas, China retaliou estrategicamente contra setores politicamente sensíveis nos Estados Unidos. Agricultura, por exemplo, atingindo estados que votaram em Trump. China também acelerou diversificação de parceiros comerciais, aprofundando relações com Europa, Ásia, África e América Latina. Resultado líquido foi que Estados Unidos sentiram dor significativa sem conseguir mudanças desejadas de China. Segundo erro de cálculo: superestimar disposição de aliados em sacrificar interesses econômicos. Estratégia americana pressupunha que aliados europeus, asiáticos e outros seguiriam liderança americana em confrontar China, mesmo com custos econômicos significativos. Pressupunha que a aliança baseada em valores compartilhados superaria interesses econômicos. Mas a Europa nunca abraçou completamente a abordagem confrontacional americana. Alemanha, França e outros mantiveram pragmatismo econômico, reconhecendo que China é mercado e parceiro comercial crucial demais para alienar completamente. Tentaram equilíbrio: criticar China em direitos humanos, mas manter cooperação econômica. Estados Unidos viam isso como falta de comprometimento com valores ocidentais, mas europeus viam como realismo necessário. Na Ásia, situação é ainda mais complexa. Países como Filipinas, Tailândia, Malásia, Indonésia têm preocupações legítimas sobre a assertividade chinesa, mas também dependem economicamente de China. Não querem ser forçados a escolher definitivamente entre Estados Unidos e China. Preferem hedging, manter boas relações com ambos e maximizar a autonomia estratégica. Estados Unidos descobriram que construir coalizão anti-China coesa é muito mais difícil que derrotar a União Soviética na Guerra Fria, porque China está economicamente integrada com o mundo de formas que o RSS nunca esteve. Você não pode isolar China sem isolar a si mesmo da economia global. Terceiro erro de cálculo: subestimar capacidades tecnológicas e científicas chinesas. Washington assumiu que, negando chips avançados e equipamentos de fabricação, poderiam manter China permanentemente atrás tecnologicamente. Assumiu que inovação requer ambiente de liberdade política que China autoritária não pode oferecer. Mas China investiu quantidades absolutamente massivas em educação STEM, pesquisa e desenvolvimento, e construção de ecossistema de inovação. China agora produz mais graduados em engenharia que Estados Unidos e Europa combinados. Publica mais papers científicos, registra mais patentes em muitas áreas tecnológicas, tem ecossistema vibrante de startups tecnológicas e, crucialmente, China demonstrou capacidade de inovação incremental e adaptação que permite avançar mesmo sob restrições. Desenvolvimento de chip de 7 nm, apesar de sanções, é exemplo perfeito. China não pode simplesmente copiar caminho já trilhado por outros porque esse caminho está bloqueado por controles de exportação. Então, está sendo forçada a inovar. E está fazendo isso mais rápido que Washington esperava. Estados Unidos estão percebendo que gap tecnológico que pensavam manter está fechando mais rápido que esperado e que estratégia de negação pode ter acelerado paradoxalmente desenvolvimento de capacidades independentes chinesas, que no longo prazo são ameaça maior que dependência tecnológica seria. Quarto erro de cálculo: subestimar paciência estratégica e horizonte de tempo chinês. Sistema político americano opera em ciclos eleitorais de 2 e 4 anos. Presidentes pensam em legado que pode ser construído em 4 ou 8 anos.
a urgência política em mostrar vitórias rápidas. China opera em escalas de tempo completamente diferentes. O Partido Comunista pensa em termos de décadas e gerações. Xi Jinping consolidou o poder de formas que lhe dão um horizonte de tempo muito mais longo que líderes democráticos. China pode absorver dor de curto prazo se acredita que posição de longo prazo será fortalecida. Essa assimetria de paciência estratégica é enorme vantagem para a China em competição prolongada. Estados Unidos precisam de vitórias que possam vender politicamente e domesticamente. China pode esperar. E em guerra de atrito de paciência, lado que pode esperar mais tempo geralmente vence. Estados Unidos começaram confrontação máxima sem aparentemente considerar quanto tempo estariam dispostos a sustentar custos dessa confrontação se China não cedesse rapidamente. E quando China não cedeu, Washington estava em posição difícil. Continuar estratégia que claramente não estava funcionando e acumular custos, ou recuar e parecer fraco. Escolheram recuar incrementalmente enquanto tentam salvar face. Daí, natureza humilhante das reversões. Quinto erro de cálculo: subestimar a importância de narrativa no sul global. Estados Unidos assumiram que, como maior economia do mundo, líder tecnológico e defensor autoproclamado de ordem internacional baseada em regras, teriam apoio natural de maioria dos países em confrontação com China autoritária. Mas Sul Global não vê a situação dessa forma. Vê em Estados Unidos como potência que interveio militarmente em múltiplos países, causando devastação massiva, que aplicam regras internacionais seletivamente beneficiando aliados, que usam sistema financeiro como arma através de sanções e que historicamente exploraram países em desenvolvimento. Não veem Estados Unidos como benevolente defensor de ordem justa. China, por contraste, oferece narrativa de parceria mutuamente benéfica sem condicionalidades políticas, investimento em infraestrutura tangível e respeito por soberania. Narrativa tem problemas e críticas legítimas, mas ressoa com muitos países que estão cansados de ser ditos o que fazer por Ocidente. Estados Unidos descobriram que não têm autoridade moral e soft power que imaginavam ter. Votações na ONU sobre resoluções relacionadas à China frequentemente mostram maioria do mundo não alinhando com posição americana. Isso é choque para Washington, acostumado a dominar narrativas globais. Sexto erro de cálculo: subestimar custos domésticos de confrontação. Tarifas contribuíram para a inflação que politicamente devastou Biden. Controles de exportação custaram bilhões às empresas americanas de tecnologia. Tensão com China aumentou riscos de conflito que preocupam americanos. Confrontação tem custos políticos domésticos que tornam sustentação difícil. China também sofre custos, mas sistema autoritário permite absorver dor política de formas que democracia não permite. Xi não precisa se preocupar com eleições. Biden precisa. Essa assimetria torna difícil para Estados Unidos sustentarem políticas que causam dor econômica aos americanos, mesmo se são estrategicamente sensatas no longo prazo. Sétimo erro de cálculo, talvez mais fundamental: assumir que história tem lado e que esse lado é democracia liberal ocidental. Havia pressuposto pós-Guerra Fria de fim da história, ideia que democracia liberal representava estágio final de evolução política humana e que todas as sociedades eventualmente convergiriam nesse modelo. China representa a refutação empírica dessa tese. Provou que modernização econômica e tecnológica não requer democratização política. Oferece modelo alternativo que é atrativo para algumas elites em países autoritários ou semi-autoritários. Isso questiona fundamentalmente narrativa ocidental sobre inevitabilidade de triunfo de seus valores. Estados Unidos não sabem realmente como competir ideologicamente com um modelo que não opera sob mesmas premissas que eles assumiram serem universais. Toda a framework conceitual da política externa americana pós-Guerra Fria era baseada em pressuposto que China eventualmente se tornaria como o Ocidente ou falharia. Quando nenhum aconteceu, framework se provou inadequado e Estados Unidos estão improvisando sem estratégia coerente. Esses erros de cálculo, coletivamente, levaram à situação atual onde Estados Unidos estão sendo forçados a recuar de posições maximalistas e confrontacionais que provaram insustentáveis. É lição dolorosa em limites de poder americano e capacidades de competidor formidável. Vamos agora olhar para implicações mais amplas dessas reversões americanas. O que significa para a ordem global quando superpotência dominante das últimas 3 décadas é forçada a recuos estratégicos visíveis? As consequências são profundas e de longo alcance. Primeira implicação: erosão de credibilidade americana.